A Igreja do Conjunto Ceará tem sido um ponto fundamental para essa comunidade, um local de fé, esperança e testemunho. E precisamos da sua ajuda e da sua contribuição para que esse sonho se torne realidade, que é a reforma da Igreja do Conjunto Ceará. E precisamos da sua contribuição e da sua ajuda aqui para essa igreja. Mas agora, para a realização desse grande sonho, nós precisamos de você, precisamos da sua ação, precisamos da sua contribuição para realizar esse sonho de construção e reforma da nossa igreja. Você pode contribuir na chave Pix, você pode contribuir com cartão, você pode contribuir com dinheiro em espécie, trazer aqui o dinheiro em espécie, não importa, o importante é que você contribua para a realização desse sonho. Nos ajude a reformar a Igreja do Conjunto Ceará. Boa noite, que todos sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois de ouvir a Priscila cantar aqui, para mim já está satisfatório, né? Já encheu, né? Já está. Mas eu acho que quando a gente vem para a casa de Deus, a gente tem que sair transbordando, não é só cheio, né? Então, é por isso que tem mensagem cantada e mensagem falada, não é isso? E a gente também quer aqui dar boas-vindas às pessoas que estão nos acompanhando em casa, que vocês sejam bem-vindas também, fazem parte aqui desta programação, que Deus as abençoe da mesma forma e as conduza ao seu encontro. E, Juninho, bota aí aquela foto para mim lá, aquela imagem, para a gente pensar um pouquinho sobre ela. No mundo a gente passa por tantas situações que às vezes a gente não para um pouquinho para pensar sobre isso, né? E hoje, ao abrir a Bíblia e começar a estudar um pouco, o que nós iríamos então compartilhar com os irmãos nessa noite, me veio à mente exatamente Jesus Cristo nesta situação aí. E por que Jesus Cristo nessa situação? Essa situação aqui nos lembra algumas coisas, para quem conhece a história de Jesus, tá certo? Irmão Eliezer, esta foto de Jesus lembra o que, o senhor? Esta foto de Jesus. Getsemane, né? Irmão Vladimir, fora o Getsemane, essa foto lembra o que, o senhor? Jesus em oração, né? Eduardo, querido, esta foto faz você lembrar do quê? Submissão, né? E a gente começar a buscar muitas coisas na mente da gente, tá certo? No meio de tudo isso, aqui tem um negócio chamado sofrimento. E por que Jesus, nesse momento, também estava sofrendo? Por que nesse momento Jesus se coloca numa situação de submissão, no jardim do Getsemane, em oração, se afinal de contas ele era o Filho de Deus, e no estalar de dedo ele podia tudo. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 22, aliás. Lucas capítulos 22. E o versículo 39 em diante. Capítulo 22 de Lucas, versículo 39, e a gente vai ler aqui alguns... 22, capítulo 22. Todos encontraram?
Amém? E o versículo 39 em diante, e o tema, de Jesus, no Getsemane, diz que Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. E seus discípulos o seguiram. E quando chegou ali naquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. E disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, se não faça assim a minha vontade, mas a tua. Queridos, até no momento de maior sofrimento de Jesus, ele dá aqui um exemplo excepcional a cada um de nós. No momento de sofrimento de Jesus, ele foi-se a um lugar, ajoelhou, buscou a Deus em oração, e mesmo buscando a Deus em oração, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E refletindo sobre isso, eu fiquei imaginando exatamente que todos os dias, todos os momentos da nossa vida acontecem coisas que querem nos derrubar, querem nos jogar para o chão. E às vezes a gente diz assim: não aguento mais, Meu Deus, por que isso? E muitos de nós chegam ao ponto de nos afastarmos de Deus. Tá certo? Jesus, como ser humano, não foi diferente. Mas até mesmo nos seus momentos mais difíceis, mais cruciais da sua história, Jesus, ele deixou o exemplo para que nós, quando estivermos passando por algum problema, alguma provação na nossa vida, seja ela qual for, do tamanho que ela for, aqui é um exemplo a quem nós devemos recorrer. Jesus não foi buscar um psicólogo, Jesus não foi buscar um psiquiatra, um médico, de jeito nenhum, prefeito, governador, não. Ele colocou-se aos pés de Deus, porque é aos pés de Deus que a gente encontra a solução para toda a nossa vida. E a Bíblia diz que ali estavam seus discípulos, e ele fez um pequeno pedido a eles. Qual foi? Para quê que a gente tem que orar? Para não cair em quê? Pense e reflita. Quanto tempo você dedica a Deus no seu dia? São 24 horas. Quanto tempo você dedica a Deus nessas 24 horas? Tá? Quanto tempo você já dedicou a Deus até agora, no dia 10 de outubro de 2021? E aí você conta a sua idade, de lá para cá, o momento que você se encontrou com Jesus. Aqui diz a Bíblia que logo apareceu, versículo 43, um anjo no céu que confortava Jesus. Em agonia ele orava mais intensamente, que as gotas de suor saindo do seu corpo, da sua pele, eram sangue. Sofrimento terrível, assim imaginamos. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou orando com fervor. Foi assim? Dormindo. Queridos, disse Jesus, e olhando com tristeza: porque estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Antes de sair de casa, eu vim para cá, e é meu costume fazer uma oração e pedir a Deus que nos guarde na vinda e na volta. Quanto tempo nós seguimos o exemplo de Jesus? Jesus estava aqui
a ponto de ser morto, crucificado por aqueles que pecaram, não ele, por aqueles que não mereciam, mas ele se doou para isso. E antes de Jesus cumprir a sua missão, ele orava e pedia a Deus que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade de Deus que está nos céus. No capítulo 23, queridos, e o versículo 34 diz o seguinte: e aí Jesus, depois desse momento, Jesus foi entregue ali aos soldados e foi levado perante Pilatos e os demais reis, Herodes e outros mais. Foi então julgado, foi acorrentado, foi humilhado, mas diz a Bíblia que quando Jesus foi pregado na cruz, no Monte do Calvário, as palavras de Jesus foram o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E eu fiquei me analisando o quanto nós somos maus e ruins. Às vezes alguém chega, né, e joga uma pedra e a gente já está ali com uma maior para jogar de volta. Às vezes alguém chega e diz uma palavra rude e a gente está com 3, 4 para mandar de volta. Mas há uma palavra na nossa boca quando nós é perguntada o que você é ou quem você é. E muitas vezes a palavra é assim: sou um cristão. E ser cristão nada mais é de que seguir o quê? Seguir o quê? O exemplo os ensinamentos de Cristo. E qual é o maior ensinamento de Cristo para cada ser humano? O perdão. Diz a Bíblia, né, quando Jesus vai um pouquinho além daquilo que a gente entende, quer fazer: se alguém te bater na face, dá o outro lado. Né? Mas para nós é mais fácil bater no outro lado. Não é isso? Porque muitas vezes nós não compreendemos ou não queremos compreender o tamanho da dor e do sacrifício que este ser, desde a fundação do mundo, se propôs a fazer por aqueles que pecaram. Vamos aqui para João capítulo 17. João capítulo 17, a partir do versículo 9. E antes de Jesus ser crucificado, e ali estava ele com seus discípulos e pregando e ensinando, Jesus fez uma oração a Deus. Essa oração, ela tanto foi direcionada àqueles que ali estavam, como foi direcionada a outras pessoas. E a Bíblia nos diz que, versículo 9: eu rogo então, Pai, não por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles, aqueles que ali estavam, eu sou glorificado.
E Jesus continua a sua oração, no versículo 15, dizendo o seguinte: eu não o peço que tires do mundo, mas que o guarde do mal. E Jesus vai um pouquinho mais além, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, quando eu vejo essas palavras, e palavras, segundo a Bíblia, proferidas por Jesus, me traz o conforto de entender e saber que antes mesmo de eu estar aqui, ou você estar aqui, Jesus já tinha uma preocupação especial com cada um de nós. E continuando a sua oração, além de santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, no versículo 20 ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que fizeram o quê? Vierem a crer em mim. Você se considera uma pessoa incluída neste grupo de pessoas? Amém? Amém. E por que Jesus disse isso? O versículo 21 ele diz o seguinte: para que todos, Pai, sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, o nosso mundo hoje é um mundo de tecnologia avançada, de iPhone, WhatsApp, Facebook, YouTube e outras coisas mais. É um mundo em que, falei aqui, ele já ouviu antes de eu falar. É mais ou menos assim. Eu falei aqui, ele já ouviu antes de eu terminar de falar. Porque a notícia corre rápido. A ciência se multiplicou. O mundo é diferente do que Jesus criou juntamente com Deus. Mas as pessoas não são diferentes. Elas continuam do mesmo jeitinho, de carne e osso, com pensamentos, atitudes e ações, certas e erradas. A coisa, ela toma um rumo hoje, se nós olharmos, desesperadora. E aqui eu não estou falando de doença, eu estou falando de pessoa. As pessoas já não se suportam mais. As pessoas já não conseguem mais conversar umas com as outras. As pessoas já não conseguem mais demonstrar amor umas pelas outras. Porque o que é mais interessante hoje é eu me dar bem. Esta é a palavra. Olhando aí as redes sociais, outro dia eu estava vendo, e as pessoas começam a fazer coisas para ganhar lá os seus seguidores, seja elas quais forem, as mais absurdas que possam a gente pensar. E às vezes as pessoas dizem assim: o que é que você faz? Qual é a sua profissão? Qual é a sua ocupação? E muitas vezes a gente só ouve esta palavra assim: eu sou youtuber. Antes a gente ouvia falar assim: eu sou médico, eu sou dentista, mas hoje a maioria das pessoas, eu sou youtuber. Eu tenho um canal no YouTube. E essas pessoas é exatamente a geração que a gente espera que herde este mundo, se nós aqui for a vontade de Deus, viermos a descansar. E aí eu fiquei pensando somente o seguinte: Jesus fez uma oração especial para as pessoas de hoje. Não rogo por este, mas também por aqueles que hão de crer em mim. E aí mais uma vez eu pergunto: qual é o momento e quanto de momento, quanto de tempo você está dedicando a Deus até hoje na sua vida?
Será que Jesus Cristo tem valor para você? Ou será que olhar para esta imagem me lembra apenas alguém que morreu no madeiro? Ou é uma história, uma fábula aí, que sei lá, de repente pode ser? Eu não vi, eu não estava lá. De repente os problemas que nós estamos passando todos os dias, né? E aí o hino que a Priscila cantou pode ser uma montanha, pode ser 2, 3, 4, 5. E começa a tapar a nossa visão. E já não conseguimos mais olhar para Cristo Jesus na cruz como o Salvador de toda a humanidade. Já não conseguimos mais olhar para este ser como um ser celestial que veio a este mundo entregar a sua vida para que eu e você tivéssemos o direito de salvação. Indo mais adiante, depois de toda a situação que Jesus passou, lá em Atos capítulo 1, nos diz que após a morte de Jesus, e para cumprimento da profecia, ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e ressuscitando, Ele venceu a morte, para nos dar o direito à vida. E no capítulo 1 de Atos, no versículo 10, diz que ali estavam eles olhando para os céus, e Jesus então foi assunto ao céu. E acredito eu que todos ficaram tristes, né? Porque a ideia era Jesus estar no meio deles. E diz a Bíblia o quê? Estando eles com os olhos fitos no céu, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Valões galileus, por que estáis orando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém, glórias a Deus. Amém, glórias a Deus. Porque nós vemos, querido, que não acabou ali. Não acabou ali. Ali foi o começo da nossa salvação. Ali foi o começo da oportunidade de nós nos despirmos do nosso eu e nos revestirmos da graça de Cristo Jesus. A partir desse momento aí, a nossa vida começou a fazer sentido. E Jesus não disse que ia ser fácil essa vida. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom, porque eu venci. Ainda que a morte, querido, bata a sua porta, aqui está a vida. Aqui é um exemplo de vida. Não podemos olhar para a cruz de Cristo como sinal de morte, mas precisamos olhar para a cruz de Cristo como sinal da verdadeira vida daqueles que iriam crer nele e aguardar o seu retorno. E com a conclusão desta profecia, temos uma outra promessa deixada por Jesus Cristo. Do mesmo jeito que o vistes ir, Ele virá. Ele virá. Vivemos, querido, num mundo cheio de coisas boas, maravilhosas, gostosas, que chamam a nossa atenção e que tiram a nossa atenção exatamente disso. Ele virá. Ele virá. Mas, Misael, eu estou cheio de dúvida ainda se eu quero ir. A vida está tão boa. O trabalho está dando certo, o dinheiro está legal, os meninos lá em casa estão show, o marido está ok,
né? Vice-versa. A gente passeia, a gente brinca, a gente viaja, né? Tá tudo legal. Eu não sei se eu quero ir. As coisas começaram a dar certo na minha vida. Tá tudo maravilhoso. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que para a gente ir para o céu, a gente tem que deixar todas essas coisas aqui. A gente precisa até deixar o papai e a mamãe, se for preciso, para que a gente receba do próprio Jesus Cristo, do próprio Deus, a recompensa que nos está guardada. E aí eu quero levar os irmãos a uma reflexão nesse momento. E ela está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5. Aqueles que aguardam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, eles precisam sim ser fiéis. Eles precisam sim ser fiéis. Eles precisam sim abandonar todas as coisas que os atrapalharão de ver essa cena acontecer nas suas vidas. E Tessalonicenses capítulo 5 nos diz o seguinte, a partir do versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que este dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das... Pois os que dormem, aliás, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da nossa salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Deus, queridos. Glórias ao nosso Deus. Eu acho que este versículo é um versículo que transforma as vidas das pessoas quando elas conseguem compreender a profundidade disso aqui. E todos os dias precisamos estar aos pés de Jesus pedindo esta transformação. Jesus, mais do que todo e qualquer ser, é o maior exemplo para nossas vidas. E nós só conseguimos chegar nessa essência se estivermos aos pés de Deus, ajoelhado pedindo a Ele. Lá Isaías capítulo 53 diz que Ele foi o mais humilhado. O mais sofrido. Ele foi aquele que suportou todas as coisas sobre si, para que nós pudéssemos o quê? Ter o direito a essa esperança. Não é a esperança de morte, queridos. É a esperança de vida, de transformação, de novos céus, de nova terra. E Apocalipse 22, e nós já vamos concluir,
ele descreve maravilhosamente o que vai acontecer conosco, se assim crermos e estivermos lá naquele momento. Mas temos que estar do lado certo, porque do lado errado é o lago de fogo e enxofre. Mas se estivermos do lado certo, capítulo 22, a partir do versículo 3. Vamos ler? Compassadamente, precisa correr, para que a gente entenda. Ali, nunca mais haverá o quê? Nela estará o quê? E o trono de quem mais? E o que mais que estaria? Quer você estar ali? Imaginemos nós essa cena, Jesus Cristo voltando, buscando os seus, e agora estamos numa viagem rumo ao céu, para encontrar o nosso Deus Criador. Porque lá estará o trono de Deus, e o trono do Cordeiro, e os seus servos, e todos eles ali o adorarão. E o versículo 4 diz o quê? E verão a sua face, e na sua testa estará escrito o seu nome. Ali, queridos, não haverá mais noite, não necessitará mais de lâmpadas. Isso aqui, acabou. Por quê? O sol também não precisa, pois o nosso Deus, Ele é o quê? Ele é luz, e Ele iluminará cada um. E reinarão 2 dias com Ele, assim que a Bíblia diz, para todo o sempre. Para todo sempre. Glórias ao nosso Deus, querido. E a Bíblia diz que eis que logo cedo venho, a minha recompensa, versículo 12, está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas... Não vai ser escondido, querido. Não vai ser escondido. Assim como ele foi, ele vai e volta. Não vai ser escondido. Assim como ele prometeu, eu creio que acontece bem-aventurados seremos nós, se nos permitirmos sermos lavados pelo sangue do Cordeiro. Teremos direito a este prêmio, que, como disse Paulo, só será dado àqueles que perseverarem até o fim. Que Deus, querido, Ele possa nos ajudar cada dia mais a transformar a nossa vida. Que Deus possa nos ajudar cada dia mais a querer ser transformados, a querermos estar com Ele verdadeiramente e nos prepararmos para esse momento especial. Amém. Glórias ao nosso Deus. E o convite de Jesus é muito simples. Você quer se encontrar com Ele? Você verdadeiramente quer ir morar com Ele nos céus? Se essa é a nossa decisão, que Deus nos capacite, mesmo em todos os momentos de dificuldade ou tribulação que nós passarmos, jamais pensarmos em desistir, porque Ele venceu, e Ele precisa ser o nosso exemplo, Ele precisa ser o nosso alvo. Que o sacrifício de Jesus não tenha sido em vão para nós, mas que Ele seja
a porta que se abrirá para entrarmos na cidade santa e morarmos com Ele eternamente. Querido Deus e Pai, grato estamos, ó Deus, em primeiro lugar, pela vida que Tu nos concedeu até este momento. Te agradecemos, ó Pai, porque nós entendemos e compreendemos que necessitamos de Ti mais do que tudo. Te louvamos, ó Pai, porque só Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Tu és o Criador de todas as coisas e Tu és o mantenedor de todas elas. Pai, Te agradecemos pelo cuidado e o amor dispensado para cada um de nós. Ó Deus, não somos merecedores, somos fracos, falhos, miseráveis, com a vontade imensa, Deus, de errar todos os momentos, todos os dias. Mas também, ó Pai, assim eu creio, temos a vontade e o desejo de acertarmos. E só conseguiremos ser certos, corretos, perfeitos, se tivermos diante de Ti. Se a Tua presença for verdadeiramente viva na nossa vida. Porque sem Ti nada somos, mas contigo, ó Pai, assim nós cremos, seremos mais que vencedores. Nos prepara, Pai, nos capacita para chegarmos até o final de tudo isso. E naquele momento ao qual o céu se abrirá, veremos então a Ti vindo com poder e toda glória. Possamos assim dizer com certeza, ó Pai: ó Senhor Jesus, Tu és o Deus, o Senhor, que estávamos aguardando, e Tu nos levará para todo sempre para morarmos contigo eternamente. Aquelas pessoas, Deus, que nos acompanham através da rede social, da mesma forma abençoando, protegendo, guardando, despertando, Deus, a que elas também se decidam ao Teu lado e possam fazer parte dessa grande família que irá viver contigo eternamente. Nós Te agradecemos por mais essa semana, que seja uma semana de paz e de vitória para o Teu povo. Nos despede em paz para os nossos lares, nos guardando e defendendo do mal, pois assim nós Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.